A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento. Vamos começar hoje o livro de Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Só meu Filho ouvi. Quem é o Filho de Deus? É o próprio Deus vestido de carne, é o Senhor Jesus Cristo, que foi concebido por meio de Maria. Quem é Ele? Ele é o Espírito que dá vida, é o Criador dos céus e da terra. Quando Ele veio, Ele chamou os seus 12 apóstolos e ensinou a sua palavra. Agora, não é mais pelos profetas, mas agora é por meio do Filho, que é Ele vestido de carne. Ele experimentou viver humano, morreu, ressuscitou, e hoje, cadê o Senhor Jesus para falar conosco? Ele é o Espírito que dá vida. Ele é o Espírito Santo. Ele é o próprio 7 Espíritos de Deus, intensificado, agindo na humanidade para convertê-los. Ele fala onde? Dentro do nosso espírito. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito, no espírito humano e em verdade. Então, quando nós temos Deus dentro de nós, quando nós o chamamos, o convidamos, Senhor Jesus, entre em mim. Esse Criador dos céus e da terra entra em nós, faz morada em nós. E Ele é uma pessoa viva, Ele é o Criador. E Ele fala audivelmente conosco e nos contempla e nós o contemplamos dentro do nosso interior, no nosso espírito, por meio da comunhão, da oração, da adoração, da palavra. Então hoje o Senhor quer que todos nós ouçamos o Filho. Ele nos falou por meio do Filho. E Ele continua falando. E Ele vai continuar falando. Então hoje o Senhor não quer que você vá atrás de profetas, o homem de Deus, a mulher de Deus, o apóstolo. Não. Deus quer que você o invoque, Senhor Jesus. E Ele vai falar com você dentro de você. Ele é o profeta, o Messias, o Senhor, o Cristo, o Salvador, o general, o capitão. Ele é Deus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Deus, como Pai, criou todo o universo e esse planeta que a gente mora. E o herdeiro é o Filho, que é Ele mesmo, que experimentou viver humano. E a palavra de Deus nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Para isso também nós não precisamos nos tornar filhos. Só é herdeiro quem é filho. Uma vez que eu me torno filho de Deus, por meio de receber a vida dele, por meio de Jesus, eu também me tornei um dos filhos de Deus. E serei co-herdeiro com Cristo de todas as suas riquezas espirituais, emocionais, materiais, porque tudo é dele. O Senhor disse na sua palavra: toda a terra é minha. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, depois que Ele teve o seu viver humano, que Ele derramou o seu sangue por mim e por você, o sangue que purifica-nos de todo o pecado, de tudo aquilo que o diabo nos incita a fazer contra Deus. Depois que Ele fez toda a sua obra de redenção, Ele voltou e tomou a sua posição como Pai, à destra do Pai, porque Ele é um só Deus. Não existe um Deus que é o Pai, outro que é o Filho e outro que é a força ativa de Deus, o Espírito. Ele é um único Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito. São maneiras diferentes dele se apresentar para nós.
E depois que ele comprou-nos com seu precioso sangue, ele novamente tomou a sua postura, sua posição no trono. Mas agora ele não é somente o Criador. Ele é o Criador que experimentou o viver humano. Ele sabe o que é o sofrimento. Ele sabe o que são as angústias. Ele sabe o que é ser tentado pelo diabo. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque ele é Deus. Foi ele quem criou os anjos, todos, querubins, serafins, arcanjos. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez lhe serei por pai e ele me será por filho? Então, Deus, como Criador, é quem criou os anjos. E quando ele tomou a forma de homem, ele tomou a forma de filho, a posição de filho. E depois da sua morte e ressurreição, ele tomou a posição do Espírito, que dá vida, e tomou a posição de estar no seu trono. E nós só vamos compreender esses mistérios de Deus se nós o recebermos. Quando nós estamos com sede, nós não perguntamos quanto tem de magnésio, de cloro, de cloreto de potássio, de sódio, de alumínio naquela água. Nós simplesmente tomamos água. Mas você, alguém que toma água, quando você toma uma água diferente, você logo percebe que tem alguma coisa diferente. Você até percebe os minerais nessa água. Assim é Deus. À medida que nós vamos desfrutando dele, nos enchendo dele, nós vamos sentindo a sua multissabedoria, a sua multiforme de ser, e nós desfrutamos todos os seus atributos. E vamos compreendendo, passo a passo, que ele é o único Deus, que ao mesmo tempo ele é o Pai, o Filho e o Espírito. E quando outra vez introduz no mundo, o primogênito diz: e a todos os anjos de Deus o adorem. Por que ele é o primogênito? Porque ele é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Por isso ele é o primogênito. E todos os anjos o adorem. Então hoje o Senhor quer que nós compreendamos que ele é o soberano, Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus vestido de carne. E nós o adoramos porque ele é o Criador, ele é o Senhor. Mas hoje o diabo quer receber a adoração. Por isso ele instiga a idolatria. As pessoas a adorarem aquilo que Deus fez e não o Criador. Deus é quem fez a celulose para fazer o papel, o gesso, o ouro, a prata, a madeira. E as pessoas pegam esses materiais que Deus criou e faz para si imagens de escultura e adoram como se fosse uma divindade. Essa é a pior afronta contra o Criador. Mas aqui, os anjos que não se rebelaram contra Deus junto com Lúcifer, seguem adorando a Deus, louvando: Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso que reina. É isso que o Senhor quer que nós compreendamos, que nós somos as suas criaturas, que recebemos Ele dentro de nós, e Ele quer nos fazer deuses, como está lá no livro de Salmos. Mas não para serem adorados, mas em natureza, nós seremos transformados na natureza divina. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo? Os anjos são, aqui em Hebreus, espíritos ministradores de Deus para nos servirem. Hoje eu estou dentro desse corpo humano aqui, dessa carcaça. Mas, na ressurreição, aonde ele já foi o primogênito dos mortos, ou no arrebatamento, eu serei como os anjos. E você também. O Senhor Jesus disse: na ressurreição não se casam, não se dão em casamento, mas serão como os anjos. Qual é a nossa diferença? É que os anjos nunca tiveram corpos.
E nós seremos anjos, como os anjos, porque experimentamos ter esse corpo físico e o teremos ainda. Um corpo de glória como o do Senhor Jesus, que é Deus, depois da ressurreição. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, por meio do Filho, que é Deus, como homem ressuscitado, assentado na glória como o Espírito que dá vida, ele é quem? Ele é o juiz que subsiste pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque ele, Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o próprio Deus. Mas hoje esse Deus teve a experiência de ser um homem como eu, sem o pecado. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Então o Senhor estava, Jesus, antes de se tornar homem, ele já estava na criação, porque ele é Deus. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão. Quem? Principalmente aqueles que se rebelaram contra ele na primeira criação. Lúcifer e 1/3 dos anjos do céu. E aquela criação que havia na terra. E hoje, os homens que não querem crer e receber o Senhor para dentro de si. Envelhecerão como roupas. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor serão lançados no lago de fogo. Mas Deus não muda, Ele é o mesmo. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés? Porque os anjos se rebelaram contra o Criador e não contra um outro anjo. Está vendo? Então hoje o Senhor quer nos revelar que o inimigo já foi colocado para escabelo dos pés do Senhor Jesus na morte da cruz. Para o diabo, quando ele o pregava na cruz, o crucificava, é o fim de Jesus. Eu venci. Quando ele ressuscitou, ele quebrou o aguilhão da morte. O aguilhão da morte. E Satanás foi colocado debaixo dos pés do Senhor. Porque o Senhor se tornou o cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. E quando nós recebemos esse Criador agora dentro do nosso espírito, e deixamos ele fazer essa obra de transformação dentro do nosso interior, Satanás, a sua natureza maligna, maldita, vai sendo subjugada no nosso ser. E qual que é o objetivo? Debaixo dos nossos pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então hoje, os anjos que não se rebelaram contra o Senhor, junto com o diabo e os seus anjos, eles são enviados para nos ajudarem a sermos salvos, protegem as nossas vidas de muitos ataques do diabo que quer nos matar desde o dia que a gente foi concebido, nos abortar, para que nós tenhamos a oportunidade de amadurecer, deixarmos de ser inocentes, crianças, e termos a oportunidade de ouvir o Evangelho e crer e receber ele. Então hoje, o Senhor disse que nós estamos rodeados com uma grande nuvem de testemunhas, os anjos que não se rebelaram. E também os anjos que se rebelaram ficam olhando, espiando. Olha lá, tem um adorador ali, alguém que está se curvando diante do Criador. Ele não faz parte da nossa turma. Amém, graças a Deus. Então hoje nós vivemos uma situação que nós somos o centro das atenções do Senhor, do diabo, dos que não seguiram Satanás e dos que seguiram Satanás. E quem determina somos nós, se nós vamos receber o Senhor ou não,
se vamos seguir o caminho da vida ou não, ou se vamos envelhecer junto com Satanás, que será colocado no lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse que os seus anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Então, com certeza aqui tem muitos anjos, principalmente os do Senhor, porque onde tem luz não tem trevas. E se nós vivemos na comunhão com o Senhor, com certeza os anjos do Senhor estão para nos proteger contra aqueles que não são do Senhor. E aí nós podemos viver em paz, na presença e na comunhão com o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o único Deus, Senhor dos céus e da terra. Tu és o sacerdote, o sumo sacerdote nas nossas almas. E nós te adoramos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor quer que nós façamos parte do seu trono, do seu reino, pela eternidade, no lugar do teu inimigo que se rebelou. Obrigado, Senhor, pela legião de anjos que o Senhor envia todos os momentos, noite e dia, para nos proteger, para nos levar a sermos salvos, a recebermos a plena redenção do Senhor. Continua, Senhor, essa obra dentro do nosso ser, da nossa vida, da nossa pessoa. Ó Senhor, que o Senhor possa nos dar a sensibilidade de nós cooperarmos com a nossa redenção completa. Obrigado, Senhor, porque Tu és o herdeiro, o Senhor é o próprio Deus. E o Senhor quer nos fazer co-herdeiros contigo. Vem nos capacitar cada dia. Obrigado, Senhor, porque nós vivemos nesse mundo espiritual, não nesse mundo material, físico, mas nós sabemos, Senhor, que todos os dias o Senhor quer nos levar para a Tua casa, para a casa espiritual, celestial. Abençoa-nos, Senhor, nessa palavra, nessa leitura do livro de Hebreus. Fala conosco, nos ajuda a compreender mais os Teus mistérios. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que Ele me abençoe nesse dia. Vamos desfrutar da proteção do Senhor. Vamos desfrutar de todos os anjos que o Senhor está enviando para nos guardar e nos salvar nesse dia. O Senhor quer uma plena redenção, Ele não quer uma redenção parcial. O Senhor disse que Ele quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Tudo que é verdade é oposto àquilo que o diabo ensina, porque ele é o pai da mentira. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Amém.